Fala galera, bem-vindos ao Governação. Meu nome é Lohan, eu sou consultor de empresa há mais de 10 anos, empreendedor, e nosso assunto de hoje é produtividade. Mas você sabe o que é produtividade? Quantas vezes você já se questionou ou teve uma semana difícil que falou, poxa, eu não consigo ser produtiva, eu não estou conseguindo entregar nada, não estou conseguindo produzir? Diversas vezes, né? Agora, como é que a gente entende o que faz a gente ser produtivo ou não ser produtivo? O que significa produtividade? Qual que é o conceito por trás dessa palavra? E o que é esse conceito e como que a gente consegue trabalhar para otimizar? Esse é um pouquinho do que a gente vai estar vendo no nosso episódio de hoje. Mas o que é produtividade? É o aproveitamento real de todo e qualquer recurso que a gente tenha. E quando a gente diz recurso, pode ser um equipamento, uma máquina, pode ser uma pessoa. É todo o recurso que está trabalhando e como é que a gente tira o máximo possível dele. Então essa é a nossa definição lógica do que significa produtividade. Se a gente for trazer isso para uma fórmula, algumas pessoas aí podem ser pessoas que gostam de fórmulas e tudo mais, a produtividade é a correlação entre o resultado e o recurso aplicado. Então, quanto maior o resultado, menor o recurso, mais produtivo a gente tende a ser. Ok? Então vamos lá, ser um pouquinho mais prático, como é que a gente consegue otimizar a produtividade e olhar a produtividade de um equipamento e até de uma pessoa. Então vamos pensar numa máquina primeiro. Uma máquina ela tem o quê? 24 horas disponível num dia, certo? Então a máquina ela está 24 horas por dia disponível para você para trabalhar. Essa máquina não precisa de manutenção. Vamos dizer que é uma máquina que não precisa de manutenção. Então, ela tem disponível, o primeiro conceito é disponibilidade. Qual que é o tempo efetivo que eu tenho da máquina para trabalhar? Então, ela tem 24 horas e ela tem disponível para eu trabalhar 24 horas, então o meu tempo, a minha disponibilidade é 100%. Se eu tivesse que fazer alguma manutenção nessa máquina, eu teria que descontar essas horas das horas totais e o meu percentual de disponibilidade seria diferente. Ok? Seguindo o nosso exemplo, o que a gente tem que olhar depois? Então, dessas horas disponíveis da minha máquina, quantas horas eu estou utilizando efetivamente dela? Então, é das horas disponíveis, o quanto eu estou utilizando para ela trabalhar. Então, vamos dizer que eu tenho uma máquina que é disponível 24 horas por dia, mas eu só utilizo 8 horas dela por dia porque eu tenho um turno de trabalho só. Então vamos lá, a gente vai dividir as 8 horas pelas 24 horas disponíveis e a gente vai ter o nosso percentual de utilização que vai ser de 33%. Então a gente está planejando utilizar 33% das horas do nosso recurso. Um outro indicador que a gente tem que estar olhando, compondo isso, é o que a gente chama de performance, eficiência. Qual que é a capacidade da minha máquina e o quão bem eu estou performando em relação a essa capacidade. Então vamos dizer que a gente comprou essa máquina e essa máquina tem capacidade de produzir 10 peças por hora. Então em 8 horas ela deveria produzir 80 peças. Mas vamos dizer que a gente vai calcular alguma oscilação de performance e a gente vai colocar um objetivo para ela de 90%. Então 90% significa que ao final do dia ela vai ter que estar fazendo 72 peças. Então a minha performance ficou em 90%. E o último ponto que a gente tem que estar olhando é a qualidade. Então não adianta eu fazer uma performance excelente se a qualidade da entrega do que ela está produzindo não for boa. Então vamos dizer que a gente planeja, a máquina é nova, a gente planeja 100% de qualidade, a gente não planeja nenhuma peça errada na produção. Então existem duas maneiras que a gente pode calcular a nossa produtividade. Então aqui a gente está falando da nossa produtividade planejada. A primeira é a gente multiplicar todos esses indicadores, todos esses percentuais. Então se, por exemplo, você multiplicar a disponibilidade de 100% com os 33% da sua utilização com os 90% de performance e os 100% de qualidade, isso vai te dar 30% de produtividade. Significa 30% de aproveitamento do seu recurso.
É isso que você está planejando. A outra maneira de fazer esse cálculo é você fazer uma conta inversa. Como assim? É utilizar o conceito de horas ganhas. O que são horas ganhas? Se o equipamento trabalhasse a 100% da capacidade dele, em quantas horas ele terminaria os objetivos de produção que a gente tinha? Então, se a gente tinha 72 peças como objetivo de produção do dia, um equipamento que tem capacidade de 10 por hora, ele terminaria essa produção em 7,2 horas. Se eu dividir as 7,2 horas pelas 24, eu chego nos mesmos 30%. Então nesse meu exemplo, eu estou planejando utilizar 30% do meu recurso. Isso é um bom número? Será que faz sentido eu deixar na mesa 70% da capacidade do meu recurso e não trazer mais volume e fazer com que ele seja mais produtivo e me dê mais resultado? Esse é um ponto que a gente tem que estar sempre olhando. É importante aqui vocês entenderem que esse exemplo ele vale tanto para máquinas quanto para pessoas. Às vezes a gente fica pensando, mas uma pessoa não é um robô, ela não é automatizada, ela não faz, mas vamos lá. Quando a gente programa as atividades de um dia, a gente tem as mesmas 24 horas disponíveis, a gente tem a mesma visibilidade de quantas horas a gente está programando para trabalhar, a gente tem mais ou menos as atividades que a gente tem que estar fazendo, quanto tempo a gente está programando para fazer cada uma dessas atividades, e a gente, com certeza, a maior parte das vezes, não está programando retrabalhos, a gente espera 100% da qualidade da nossa entrega. Então, esses mesmos conceitos, eles são aplicados para a gestão da nossa produtividade. Então é importante a gente conhecer os nossos tempos, as nossas capacidades, para que a gente possa acompanhar e entender o quanto de produtividade a gente realmente está cobrando da gente, beleza? Porque aí a gente entra num ponto bastante interessante, que é como é que eu faço a gestão dessa minha produtividade? Como é que eu garanto que eu sou mais produtivo? O primeiro passo é dar visibilidade a essa produtividade. Eu preciso ter visibilidade do quão produtivos são os meus equipamentos, o quão produtivo eu estou sendo. Então eu preciso ter visibilidade da minha disponibilidade, da minha utilização, da minha performance e da minha qualidade. Então eu preciso entender esses números para aí eu conseguir identificar o que está impactando em cada um deles. Então, por exemplo, o que está impactando na minha disponibilidade que está fazendo com que o meu recurso não esteja disponível? O que está fazendo com que a minha utilização não seja a melhor possível, não esteja dentro do meu plano? A minha performance da mesma maneira e a minha qualidade da mesma maneira. Eu preciso identificar tudo que está impactando todos esses indicadores que vai me ajudar a ter visibilidade do porquê que eu não estou maximizando o retorno, o resultado que aquele recurso ou eu posso estar dando. Um ponto importante aqui, e para a gente resumir um pouco desse episódio, e ele tem muito link com gestão de dia a dia e gestão de processo que a gente vem falando, dos recursos, da execução do dia a dia, tenha clareza do que você está planejando, entenda o que está afetando esse teu plano e por que os teus recursos não estão performando e atue sobre esses problemas. Isso vai fazer com que você consiga ser cada vez mais produtivo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo do nosso canal hoje. Acho que é algo que a gente pode aplicar em diversas áreas e segmentos da vida, não só no ambiente empresa, no ambiente de gestão. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, postem dúvidas, mandem para amigos e conhecidos esse material. Quanto mais gente for impactada, mais gente dando feedback, melhor fica o conteúdo, mais interessante a forma de apresentar e eu consigo entregar algo melhor para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir mais esse episódio e até a próxima. Um abraço!